E de volta com o Asus ZenBook 14 OLED, que é uma máquina que eu partilhei contigo há uns dias. Vou deixar o link cá algures por aqui, caso não tenhas visto. Um ecrã 2.8K OLED com processador brutal e todas as outras coisas que eu já partilhei. Mas hoje quero partilhar contigo o que é que tu vais conseguir espremer dele se deres um salto a nível qualitativo no que diz respeito aos gráficos, com uma gráfica externa como esta que está aqui. Portanto, bora lá. Antes de avançarmos, se por acaso não tens o Asus ZenBook, mas tens outra máquina e tens o Windows 10 ou Windows 11 e ainda não a ativaste, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar chaves oficiais OEM Windows 10 e 11, a preços espetaculares, e ainda por cima tens lá um código de desconto de RJCK que te dá, se eu não estou em erro, 30%. Portanto, o link vai ficar lá em baixo, juntamente com o link para o Asus ZenBook 14 OLED, uma das caixas possíveis de serem utilizadas para gráficas externas, e também a gráfica que eu estou a utilizar, que é uma KFA 2. Utilizei também um monitor da LG de 27 polegadas, porque o melhor setup é ligar o portátil à gráfica externa através de um cabo Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4, depois um cabo de saída da placa gráfica para um monitor externo. Essa é a forma que nós vamos conseguir melhores resultados. Podemos jogar aqui tal e qual como está, apenas gráfica externa e monitor, no entanto vamos perder mais um bocadinho. Porquê? Porque a passagem de dados vai ser feita nos dois sentidos e aí vai haver um afunilamento da possibilidade de passagem de dados. Portanto, o melhor é haver apenas num sentido saída para monitor. Se por acaso quiseres ver um bocadinho mais detalhes, nós fizemos isso com o Asus Space Edition. Eu vou tentar não me esquecer do link aqui, mas se eu me esquecer, pesquisa no canal e está lá. Consegues ver a diferença entre assim e saída para monitor. Só o portátil em si, a nível de gráficos, conseguiu um score de, se eu não estou em erro, 1700. Depois, com a gráfica externa, utilizando uma 3080, conseguiu cerca de 13 ou 14 mil. Também tenho bem certeza, mas acho que foi esse o valor. Isto para tu conseguires ver que num benchmark sintético existe uma diferença brutal de 1000 e qualquer coisa para 13 mil, acrescentando uma placa gráfica externa. A beleza também da placa gráfica externa é que aqui está uma 3080, mas amanhã pode estar uma 4000 e não sei o quê, ou se tu quiseres uma coisa de, não preciso de 3080, se calhar uma 3060 chega, podes, essa é a beleza. E depois, passado um ano ou dois, se quiseres fazer um upgrade, fazes novamente. Bora lá voltar aos jogos. Nós tínhamos testado aqui Call of Duty Warzone 2.0 e só com o portátil tínhamos feito aqui 20 a 35 frames por segundo nos settings básico médio, portanto não passava dali. E apesar de conseguirmos jogar, como eu te disse, sem stress, ali nas 30 frames, mais com os gráficos por baixo, a experiência não é a melhor. Depois de ligar a placa gráfica externa, então nota-se uma diferença brutal. Com a 3080 e os gráficos já não coloquei no Basic nem no médio, coloquei ali no Balanced, portanto já estamos aqui a falar nos furinhos acima, então conseguimos ali cerca de 90 a 110 frames por segundo. De referir que todos os testes que eu fiz foi em resolução 1080, apesar do meu monitor suportar 4K. E isto porque a placa gráfica externa que está aqui é uma 3080, mas nunca vamos conseguir tirar exatamente o mesmo proveito do que a placa gráfica ligada diretamente num computador desktop. No entanto, como tu consegues ver aí, conseguimos triplicar aquilo que nós estávamos a fazer a nível de frames por segundo e aumentando a qualidade dos gráficos. Agora, passando para Overwatch, que é um jogo que está muito giro, muito fácil de jogar. É dos tais jogos que eu diria, se for apenas para jogar esse jogo ou algo similar, nem vale a pena pensarmos em gráfica externa, porque este computador é mais que capaz de aguentar. Nós estávamos a fazer com os gráficos em médio cerca de 60 a 70 frames por segundo, portanto, totalmente capaz de jogar. No entanto, quando ligamos a gráfica externa, então aí a história muda completamente de figura. Começamos a fazer 200 a 250 frames por segundo em Overwatch 2. Isto significa o quê? Significa simplesmente que tu não precisas estar limitado à resolução 1080, podes aqui sim passar para um 4K e depois reduzes ali os frames por segundo, se calhar para 100 e qualquer coisa, e colocas os gráficos no máximo e tens uma experiência espetacular. Portanto, Overwatch é um dos jogos que me dá muito gozo e a nível de escalamento, quer seja com placas gráficas internas, externas ou mesmo em PCs desktop, dá para a gente fazer uma série de variações e, principal, dá para nos divertirmos bastante com o jogo. Depois, existem outros jogos que de forma nenhuma seria possível correr aqui, quer dizer, podemos correr Battlefield 2042 no portátil apenas,
10, 15 frames por segundo seria aquilo que nós conseguiríamos, não mais do que isso. Portanto, existem jogos que são impossíveis em máquinas como esta que está aqui, porque precisa muito de poder gráfico. No entanto, 3080, externa, Battlefield 2042, uma experiência espetacular. Coloquei os gráficos em médio, com resolução 1080, e andamos ali a bater nas 70, 90 frames por segundo, em mapas super busy, com muita cena. Eu até experimentei mapas online, aliás, eles são todos online, mas experimentei alguns com jogadores como nós e experimentei alguns com jogadores com inteligência artificial, ou seja, gerados pelo computador, etc, aquela coisa toda, para conseguir um bocadinho mais de consistência. E então a gente consegue, na boa, 70, 90, às vezes passa um bocadinho, em zonas assim um bocadinho mais, com mais efeitos, com mais confusão, baixo um bocadinho, mas nada do que baixo de 70. Não, eu, pelo menos, não vi baixar mais dos 70, no entanto, está aí gravado no ecrã e dá para tu teres uma ideia. Portanto, Battlefield 2042 é daqueles jogos que não seria mesmo possível nesta máquina e outras máquinas parecidas. Por exemplo, o Zephyrus 16, que nós vimos aqui, consegue papar o Battlefield 2042 sem placas gráficas externas, mas é um computador assim um bocadinho noutra onda, noutra zona. E com isto, não vale a pena partilhar aqui muito mais jogos, porque depois o resultado vai ser sensivelmente o mesmo. Eu espero que este vídeo consiga te ajudar a decidir se este é o setup que tu queres, ou um setup assim parecido. A caixa, existem várias no mercado, basta pesquisares. Vou deixar o link lá em baixo, mas tu pesquisas por gráfica externa e vais encontrar uma série de soluções. E depois, é claro, placas gráficas então existem variadíssimas mesmo. Asus ZenBook 14 OLED é que existe apenas este, quer dizer, existe a versão do ano passado, mas acho que esta aqui está muito top. Um grande thumbs up para ti. Se o vídeo foi útil de alguma forma, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge, hoje com o Asus ZenBook 14 OLED, gráfica externa da KFA 2 e como sempre, a gente vê-se no próximo.